Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estão felizes? Estou aqui com meu amigo Rômulo Cunha para mais um Ou Glória Podcast. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Menininho bonitinho, Você começando vê? aí, que Ai, fofo, gente, tão lindo. Isso cresce tão rápido. Então, eles crescem tão rápido. Fala aí, João, o que você lá. tá? Você tá feliz hoje? Estou feliz porque estamos aqui com a Mulher de Deus. Nós já tivemos um podcast aqui antes. Eu sei que é a Mulher só de não foi Deus, gravado. por quê? Porque eu vi ela com um chapéu de praia, uma calça de água, lavando uma piscina até às 3 horas da tarde, que só rachando o coco, e ela lá, não, vamos lá. Então, Mulher, como é que é? Mulher virtuosa. beijo alto. É isso aí. Onde encontrará? Glória a Deus. Gente, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, que a gente não pode esquecer. Beleze Pizzaria, a melhor pizza da cidade. Você que gosta de uma boa pizza, vai na Beleze Pizzaria. Gente, come. Como é que é aquela pizza que eu gosto? A de Cogumelo lá? Tem palmito e tem cogumelo, não tem? Não, qual é cogumelo? O nome é champignon. Champignon. Gente, pede a pizza de presunto com champignon. Você não vai se arrepender, muito boa. Gente, a melhor pizza da cidade. A massa levinha, tudo de qualidade. E o pastor Armando que tá nos ajudando aqui. Então, vai lá e abençoa a vida dele também. Come uma pizza lá que vai ser bênção. Quem mais? Não esquecer do despachante Domiciano. Grande pastor Maurício. Grande pastor, literalmente. É que fechou. Pode dar risada, Cintia. Que fechou com a gente. Vamos lá. É que fechou com a gente aqui, ajuda nós. Se você precisa fazer renovação de documento, documentação, placa, seguro, o que mais? Pagar o IPVA. Ele divide, dividiu por Dividiu pra mim, falou, ó, gente, sensacional o trabalho deles lá. Sim. O Paulo e o Maurício são uma bênção, vai São lá. turma de peso, pode confiar neles. Eles são Por isso fiéis. que eu gosto de lá. Sim. Então, gente, vai lá, cara, vai lá que é uma bênção. Eles vão te ajudar, recorre multa, faz de tudo. Vai lá na Domiciano, despachante Domiciano, não tem erro. Fala também mais? do RR. Avenida Coronel Albino Alves Garcia, né? Onde ele reside, então fica facinho perto da estação. Isso não aí. tem como É errar isso agora. aí. Gente, não erra o caminho. Também, em falar em errar, RR, entendeu? Nossa. RR Informática, o Ninja gostou. Tudo Ô, escrito em Ninja, tá ligado informática. os 3 microfones, né? Glória a Deus. Dá um salve, Ninja, né? Falando pra você ter um Ninja aqui. Boa noite. Ó. É. Que se você quer dar um upgrade no seu computador, arrumar alguma peça, soldar a placa, tudo, RR Informática, os melhores preços e os melhores serviços é com ele. Ó. Não podemos esquecer também da Edith Cabeleireira, Sim. gente. São mais de 30 anos aí de experiência. Então você, mulher que quer dar um talento, ficar muito bonita, aí, ó, vai lá na Edith Cabeleireira, que ela vai cuidar de você e deixar você linda, tá bom? Sim. Faz depilação, também a manicure. E é isso, gente. Não é isso. Não, é isso dela. Sim. Não, tá. Eu achei que você ia falar do outro provedor. Não. Então, gente, é mais de 30 anos de experiência, não é qualquer um, tá, gente? Ela tá abençoando a gente também aqui. E é isso. E também não podemos esquecer da Inova. Dela, a melhor empresa de gráfica aqui do mundo. Isso aí. Nossa, nem Você, então, que acabou de começar o seu negócio, lembre-se que se você não é visto, você não é lembrado. Olha só. Então, você precisa de uma logo igual essa, bonita, que ninguém nunca tinha visto. Essa Sim. logo linda que o João Maravilhosa. fez pra gente. Fazer o quê? Então, a Inova Cartões, ela tá aqui disponível para você fazer a sua logo, para você criar uma caneca, para você fazer o cartãozinho de visita, Um adesivo. para você fazer um adesivo, para você fazer... Etiqueta de roupa. Brindes para os seus Brindes. clientes, para agradar a tudo. clientela, Exatamente. né? Gente, ó, a Inova Cartões está disponível para vocês. O que vocês precisarem, tá bom? E panfletinho, você que precisa de panfleto para anunciar o seu trabalho. Banner, gente, tudo. conta com a gente. É isso aí. E o que mais? Tudo na Acho que é descrição. isso, né? Só. Foi 5? Foi 5. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus quem é bom. que tá com a gente hoje, João? Olha só. Apresenta pra gente, vai. Faz Faz que nem o Medina. Os amiguinhos. Ela. Mãe. Esposa do Kiko, olha só. Pastora. Que mais? Professora. Professora. Ela. Não sei. Coach, não. Coach, arrasta pra Não. cima, fazer o curso dela. Então, não, ela pode não carregar o nome de coach, Sim, mas quando mas- ela fala, é uma Sim, benção. ela mesmo. Então, gente, ó, a gente tá muito feliz de receber hoje a pastora Cíntia. Sim. Seja muito bem-vinda, pastora. E eu agradeço a oportunidade, né? Isso é um novo instrumento, uma coisa diferente, né? Que a gente pode falar de Deus, como Deus age, não é mesmo?
E eu tô muito feliz de estar aqui, né? Pelo convite de vocês. Só não gostei de você contar, né? O quê? Meu look de limpar a piscina. Não, mas falar assim, porque esse mulher mesmo não ia gostar disso. Quem né? vê cara, filho. Já é, entendeu? É a calça era do Kiko que eu tava. Olha só, isso que é amor, até a calça. Nossa, Tem que vestir a camisa. esse a calça também. A camisa era também. Olha só, isso aí que é uma Sabe esposa. aquelas Então. camisa V pra não queimar? Coloquei Uhum. a camisa. Uma calça de moletom que cabia duas de mim. E nós limpamos, né? E vamos lá com a escovinha. Ela fala, vai dar certo. Ele, o Negueb e o Lucas, E o né, Ninja, Lucas? isso aí. Tava... O Romulo não pôde ir. Porque Aí você já pode nadar, né? Então, Já que você não pôde limpar, pelo menos nadar. mas tem né? 10 finais de semana lá, comprando pra Dona Vera. Eu já usei uns Vai lá. já. Pastor, a gente tá muito feliz. Eu vou chamar. Eu sei que você é pastora, você é uma bênção. Não, mas- fica à vontade, Tá, né? Não porque é eu- um título que... que eu conheço já faz tempo. É. Inclusive quando eu trabalhava na escola lá, você me ajudou bastante. Na época que eu dava aula lá pras crianças. Sim, lá, é Nossa, foi- verdade. Essas E coisas. quando ele era aluno, gente, eu lembro do Rômulo. Gente, ele é um peralta. Não mudou muito. Gente, não, mas é verdade, né? Eu era meio. Mas enfim, Ixi. como você. A gente convidou você aqui, vou ser bem sincero. A Andrea começou a contar pra gente dos testemunhos da Adriana Ximenes. E começou a contar o testemunho, porque a gente tava falando da Rafaela, como que o vídeo da Rafaela abençoou bastante pessoas, né? Então, e a gente não tava trazendo, não é que a gente não queria, mas a gente tava optando por pastores. Ah não, vamos sentar na mesa com os pastores. A gente trouxe o Thiago, trouxe vários e vários pastores. E o povo só falando, gente, mas cadê as mulheres? Uhum. Vamos ver, cadê as mulheres? Tava meio machista, É. né? Aí a gente trouxe a Rafaela. Soltamos o vídeo da Rafaela. Aí fizemos um corte, colocamos no Instagram. TikTok. Não, colocamos no Instagram. Instagram também. Colocamos no TikTok, deu quase 30 mil visualizações. Ah. Aí a gente falou, não, peraí. As mulheres têm algo. Só que- corrigindo, né? Não chamamos mulher porque ela deu audiência pra nós, tá? Porque, Não. porque comparece, não, como é Deus 26 mil, vamos chamar as mulheres, vamos lá. Não. Não, vamos lá. Não, é por causa assim, sabe o que eu entendi? Vocês perceberam alguma O coisa? campo. A gente percebeu um campo que não é alcançado pelos pastores, mas sim pelas mulheres. Pelos pastores homens, eu falo. Sim. Mas sim pelas mulheres. Tem muita. Porque você vai concordar comigo. As mulheres, elas sofrem de um jeito diferente, cara. Totalmente. E a né? gente não sabe como lidar. E a Não. mulher, quando ela vem aqui, ela consegue transmitir o que o coração das mulheres querem ouvir. Então a gente falou assim, não, então a gente vai chamar a Cíntia, porque daí a Andréia começou a falar assim, tem um testemunho, não sei o quê. Andréinha, hein? Vem aqui também, Andréia. Então, Ah, a gente já vai chamar a Adriana Ximenes também, que tem um testemunho maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, antes de você começar, eu já queria dizer, a gente sabe que você é uma contadora de histórias, porque você e o professor Carlos lá da... Isso mesmo. Gente, você conheceu o professor Carlos? Acho não. Cara, não tem como, eu acho que não existe uma pessoa que não é apaixonada por aquele cara. Não tem, né? Ele é Nota sensacional. 1000, não é? Nota 1000. Ele é sensacional. Você vê ele na rua, você dá vontade de abraçar. Gente boa demais, demais. Professor? E a pastora, E eu trabalho com Não é ele. estranho, não. E a pastora Cíntia Carlos também. Ercolese, não conhece? Cabelinho preto, É, óculos. Isso, Fala português? Ah, gente boa. conhece Gente boa, sim, gente boa. tá vendo? Então, e você também é um contador de história. Então, eu quero usufruir de você ser um contador de história, que você possa contar o testemunho seu, pra abençoar muitas e Isso muitas aí, pessoas. isso aí. Muito Então, civil. desde o começo da sua vida, eu queria saber tudo. Como que era você criança, como que você foi, como que você cresceu, como você conheceu Jesus e até hoje. É assim, sabe, gente? Gostoso é falar da vida dos outros, né? Não da gente. Mas não é bom, porque fofoca não é de Deus, né? Então a gente não pode falar dos outros, a gente tem que falar de nós. E isso alegra o reino de Deus. Jesus se alegra muito em saber que a gente possa testemunhar o que Deus faz, como Ele transforma, como Ele renova. Então é muito importante, né? E assim, para falar de mim, né? Não é difícil, é gostoso, sabe? Porque eu sempre fui uma criança feliz, né? Fui uma criança, quando eu me lembro, quando eu me lembro criança, né? Quando eu pego fotos para ver, para mostrar para minha filha, olha, mamãe, aqui, ó, eu morava nessa rua, eu morava nessa casa. Eu consigo fechar os olhos e ver
eu na casa dos meus avós, eles matando porco, eu andando no quintal de terra, né, chupando no pé de jabuticaba, de goiaba, era tão gostoso. Meu avô tinha um pé de pera, gente, no fundo do quintal dele, era um quintal assim muito gostoso, eles moravam na Barra Funda. Eu ia para casa da avó do meu primo. Então, é assim, uma infância eu sempre me diverti, né? Sempre foi muito bom. E apanhava também, porque eu era minha arteira, sabe? Eu me lembro, assim, apanhando muito da minha mãe e do meu pai. E gostoso. E eu cresci no meio de 4 homens, né? Assim, a minha infância foi junto mais com 2 primos meus e meus 2 irmãos. E eu de mulher. Então eu vivia no meio. Eu jogava bolinha de gude, gostava muito das maiores, das menores, fazia aquelas birocas, a gente chamava, né? Pra brincar. Eu ia na casa do meu primo, na Dona Maria Monteiro. Era tão gostoso aquele quintal dela. Ai, era muito bom. Eu andava de carro, né, com meu tio. Ele me colocava naquela Brasília e a gente ia o porta-mala da Brasília de criança, lotava, a gente ia no Marianinho. Gente, Marianinho, as pessoas falavam assim, eu fui pra Santos, eu fui pra Orlando, eu ia pro Marianinho, ai que delícia. Era gostoso ir pro Marianinho. E quando eu fui pra Santos, era nós 5, conhecer a praia, sabe? Foi assim, muito gostoso a minha infância. E na infância eu era católica espírita, né? Porque muitos católicos, muitos irmãos católicos, né? E eles também praticavam o espiritismo, né? Então nós passamos a frequentar centros de Umbanda. Sua mãe é Terezinha, isso, Agora que eu lembrei. Então passamos a frequentar, eu cresci assim, e a gente acreditava nisso, os benzimentos, né? E assim nós viemos, e até que um dia, depois que minha mãe, a gente tinha uma vida muito boa. Eu morei em Piraju, eu tinha uma vida abastada. Meu pai trabalhava num banco e ele perdeu o emprego, né? E nós tivemos que vir embora. Nós viemos morar com os pais do meu pai, né? Nós viemos morar junto, a gente dependia deles, né? Ao ponto de que todo o dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para me comprar uma bala, né? Nós ficamos numa situação, se não fossem meus avós, né? Aí minha mãe, Deus sempre abre uma porta, né? E aí, né, minha mãe começou a trabalhar numa fábrica de camisa. Com o tempo, assim como o pastor Maurício Benetti, ele conseguiu um emprego na prefeitura, né? Meu pai também conseguiu um emprego lá, fez um concurso e trabalhou por muitos anos na prefeitura, né? O Roberto da prefeitura, né? No RH. E aí saiu as casinhas, e eles conseguiram uma casinha ali, né? E ali os vizinhos que morava, a Dona Ofélia, né? A filha dela morava ali, e a Dona Ofélia pregava para minha mãe, né? Foi pregando, e um dia a filha dela e a Dona Ofélia chamaram minha mãe para uma tarde da bênção, na época do pastor de Gilson. Olha quanto tempo. Isso aqui era uma capelinha, né, bem simplesinha. Isso aqui não existia onde nós estamos, né? Era uma capelinha assim simples, e minha mãe começou a vir. E ela conheceu Jesus, né? Ela conheceu Jesus, e eu entrando na adolescência, e a minha vida dela mudou, né? E a vida dela mudou, foi assim, um tempo muito bom, e a gente não gostava. Aí eu falava, minha mãe vai lá naquela igreja do bate-palma, né? Porque eu era católica, né? E eu falei assim, ela tá indo lá naquela igreja do bate-palma. E eu tirava sarro. Eu achava o fim minha mãe ter vindo pra igreja,
né? Porque eu não era frequentadora de igreja, né? E aí ela começou a orar, a buscar. Eu frequentava outros lugares, né? Às vezes ia na missa para ver um paquerinha, às vezes ia na missa por muitos motivos, né? Para eu poder dar uma volta na praça. Minha mãe vai para a missa e depois eu podia sair um pouco, né? Eu chegava, meu horário era 10 horas, 10h30, que eu tinha que voltar para casa, né? E assim eu fui crescendo, fui estudando e conhecia muita gente. E eu não tinha, assim, muita perspectiva de vida, né? Minhas tias me levavam para bares. O primeiro porre que eu tomei foi de menta. Ai, nossa. Misericredo, né? E eu aprendi a beber, né? Uma família, meu pai foi alcoólatra, né? E assim, eu também, né? Acabei sendo alcoólatra. E a gente bebia com a moçada. E assim a gente ia pra baile, pras baladas. Eu era do tempo do Nicareta, que tinha Esquizofrênico e Machinha. Vocês não devem nem conhecer, né? Esses caras vieram um tempo atrás aqui em Bernardino. Mas já não sei se era o Nicareta, né? Ah, sim, deve ser um outro mas pode ser que seja, assim. Né? Era baile no Ferroviário, às vezes no Igarapé, no centro comunitário. Antigo, assim. Então eu frequentava na Tropicale, gente. Eu já ouvi falar, né? A Tropicale é onde hoje é a fábrica de linguiça. Em frente de casa lá. Isso, ali era a Tropicale. Eles construíram para que fosse, né, uma boate. A gente ia lá na Tropicale, vocês nem imaginam que seja isso, né? E a gente ia pra Tropicale, minhas tias me levavam, eu ia embora porque morava com minha avó, né? Roupa assim eu tinha porque minhas tias me davam, né? Meu pai foi embora para São Paulo antes de voltar para trabalhar na prefeitura. E aí a gente foi reconstruindo a vida, né? A gente tinha uma vida boa e depois a gente passou a depender dos nossos avós, né? Minha mãe, meu pai, a gente morava junto e foi indo, né? Eu sempre estudei em escola pública, e aí eu fiz no magistério porque era de graça. Eu falei, eu vou fazer. E lá eu me encontrei. Uma professora, o dia que me viu dando aula, ela falou, eu nunca imaginei que você fosse ser professora, Cíntia. Porque eu levava as coisas mais ou menos, nunca fundo. Né? Eu fiz o magistério, fiz o colegial e passei num concurso da prefeitura, onde eu fui ser professora de educação infantil. E eu conheço muita gente que fala, isso aqui foi meu aluno, isso aqui foi meu aluno, por quê? Passa pelo prézinho, né? O pessoal fala. Então veio do prézinho e fui trabalhando. E aí eu e logo arrumei um emprego. Logo que eu terminei o magistério, eu arrumei um emprego não de professora. Fui trabalhar no escritório. E eu ia para um acampamento em Impalçu, no camping de Impalçu. E aí eu tinha que levar um engradado de cerveja, né? Era assim, então cada um levava o seu engradado, depois pagava um pouquinho, porque tinha que pagar os dias, e eu não tinha dinheiro para ir, né? Não tinha dinheiro para comprar o engradado de cerveja naquela época. E as minhas amigas iam, e aí duas amigas minhas, Valéria e Adriana, que trabalham até hoje no Baliego, né? Ela falou, vamos no retiro. Lá é mais barato, bem mais barato. E é legal, Cíntia. Você vai se divertir. Vamos num retiro? E foi um retiro, assim, o primeiro retiro que a Quadrangular fez aqui em Bernardino. E eles estavam rompendo com a Renovação Carismáticas, muitos dos nossos pastores que eram da Renovação, e eles foram fazer um retiro lá no Abreu Sodré. E eu fui, né? Arrumei minha mala, fui pra lá, e eu lembro até hoje do pastor Armando pregando cura interior. Você que já teve isso, você sabe, aquela pregação gostosa que ele pregou um ano passado nos jovens, que eu assisti pela live, das mulheres, mas no sábado, né? Isso. Não sei se vocês estavam. Tremendo, tá? Eu pela live, olha, assisti, fui muito abençoada.
E o pastor Armando pregou por interior, o Cabral pregou libertação. Ele orou muito por mim. Pastor Sérgio, da Igreja Batista de Piraju. Esse homem pregou até hoje, eu me lembro. Ele falou sobre a mulher adúltera que tinha tido 5 homens e não tinha tido nenhum. Né? E que Deus tinha libertado ela daquele pecado. Eu falei, meu Deus, eu tão com a vida tão de qualquer jeito, né? Eu havia perdido já um bebê, né? Nesse tempo, e eu falava, meu Deus, então eu tenho um perdão desse peso, eu tenho um perdão disso que aconteceu comigo. E eu fui me entregando. Até hoje eu me lembro que uma amiga minha falou, ai, Cíntia, você tá tão diferente, você já tá falando que nem eles. E foi assim, esse processo, eu acabei ficando, né, um pouco antes de eu ir para esse retiro, fazia alguns meses que eu tinha, acho que fazia 1 ano que eu havia perdido um bebê de 6 meses, eu quase morri. Eu passei mal, era Páscoa. Parece que eu morri e ressuscitei. Era sexta-feira, eu fui no postinho da Barra Funda e ele falou assim, a gente não vai atender. Não, era quarta-feira. Quarta-feira. Eu falei, a gente não vai atender sexta, qualquer coisa você vai no hospital. Quarta, quinta, sexta. Era sexta-feira santa. Eu passei mal, minha mãe saiu gritando lá fora. Um vizinho pegou um carro, me levou para o hospital, eu fiquei inconsciente, eu tive eclâmpsia e a partir dali eu entrei em coma. Fizeram uma cesárea, eu não conhecia a menina que havia, né, minha filha. Eu abri os olhos no sábado, na sexta, sábado e domingo. Domingo eu estava comendo chocolate de Páscoa. Então eu morri e ressuscitei. E graças à oração de umas irmãs, a irmã Dirce, a irmã Ofélia. Dirce Castilho? Não é. A irmã Dirce, não, acho que você não conhece. Ela não mora mais aqui. A irmã Dirce, a irmã Ofélia, a irmã Edil, umas irmãs vieram todas aqui enquanto eu estava internada. Eles, pastor Israel, né? Eles orando por mim, né? Que eles fizeram uma vigília em favor da minha vida. Isso aí você tinha quantos anos? 20. 20. Hoje eu tenho 48, né? E faz 28 anos, né, que eu me converti. E nessa época você ainda não tinha ido pro retiro, ou seja... Foi logo em seguida. Primeiro eu passei mal, e aí, sabe, depois que eu perdi essa criança, eu pensava assim, os meninos vão chegar perto de mim só porque sabem que eu não sou mais virgem e vão querer se aproveitar de mim. Então eu não conseguia mais me relacionar, né? Eu era amiga do meu marido, ele ia na minha casa, a gente era muito amigo, sabe? Ele sempre estava lá, a gente conversava e a gente vivia muito bem, né? Assim, todo mundo, mas eu não conseguia mais me relacionar. E eu tinha namorado o Kiko depois por 5 anos. Só que nesses 5 anos a gente largou muito e voltou. E chegou o carnaval, né? Chegou o carnaval, foi em abril, chegou em fevereiro. Peraí, só deixa eu me centralizar aqui. Em abril foi a Páscoa. Você namorou o Kiko qual época? Abril foi a Páscoa, eu tive essa perda, que eu quase morri. Depois de um tempo, de uns 6 meses, eu namorei o Kiko. Tá. Larguei do Kiko, né? Depois de aí foi o carnaval. Até no carnaval já tinha largado dele. Isso foi quase um ano de naval. Isso, já tinha o carnaval quase de novo, né? Aí foi onde Deus me resgatou. E elas oraram por mim, eu tive vida novamente, depois teve esse retiro. Aí a Suzana veio com aquele jeitinho dela, sabe? Quando ela quer, né? Aquela baleiguinha fogo. Ai, Cíntia, nós vamos fazer um retiro? Olha, se você quiser, a gente vai buscar suas coisas na sua casa. E eu falei, já que a Valéria é a Didi, né? Que a gente chama a Adriana de Didi. Aí eu vou. Fui. E foi assim um transformar. Quando o pastor Sérgio pegou essa mulher adúltera, essa passagem, aquilo ficou no meu coração. Sabe, que havia perdão para as coisas erradas que a gente faz, porque a gente erra, a gente sabe que está errado.
E eu comecei a frequentar a igreja. E naquela época não podia servir a ceia para quem não era batizado. Eu fui visitada por Deus. Eu fui batizada no Espírito Santo, sabe? E Deus, assim, eu ia em vigília e eu falei, é isso que eu quero. Mas aí eu tinha que me despir de muitas coisas, né? E eu perdi muitos amigos, mas eu perdi... e hoje eu tenho alguns de volta, mas eu perdi muitos amigos. Eu me lembro até hoje, quando eu saí, eu falei assim, você tá chata, você não é mais aquela. Então foi assim uma fase muito dura, difícil, né? E eu me converti, vim para a igreja, participava dos jovens. Um dia a Suzana me convidou para ser secretária dos jovens, porque tinha diretoria dos jovens. E eu vi aquelas menininhas, umas menininhas tão bonitinhas, eu falei, mas eu não me achava digna de estar ali naquele grupo, né? Eu falei, mas você é a secretária? Sabe, aquilo me impactava, falando, eu não mereço isso, né? E eu comecei sendo secretária, aí um dia a Suzana falou assim, Cíntia, vamos fazer o ITQ? Eu falei, o que é isso? Tipo uma escola dominical, mas para você aprender mais da Bíblia. Vamos? Eu falei, vamos. E eu nem sabia o que era, porque eu estudava, a gente tinha um estudo à noite, às vezes tinha escola bíblica. Eu lembro até hoje um estudo que o Armando deu de todos os livros da Bíblia. Nós começamos em Gênesis e terminamos em Apocalipse. Isso foi estruturando, né? Você não quer mais? Vamos fazer esse ITQ. Aí quando eu cheguei lá, eu descobri o que era o ITQ. E foi assim, um aprendizado e tanto. A gente se dedicava muito. E não é para me exibir, mas eu fui, na minha formatura do ITQ, a melhor aluna, né? Eu recebi uma honraria na formatura, né? Nós fizemos ITQ em Chavantes, e eu recebi, eu tenho até hoje uma honraria de que eu fui a melhor aluna, né? De melhores notas, eu me dediquei mesmo. E aí eu entendi o que era, né? Nessa época eu já estava largada do Kiko de novo. E a gente era assim, a gente orava, vamos orar, então, vamos ver se é de Deus. 40 dias, gente. Fazia jejum, orava 40 dias. Chegava 40 dias até voltava. Dali a pouco brigava de novo, né? Até que chegou um tempo que a gente ficou 5 anos separado e caminhando com Cristo. Os dois caminhando com assim, Cristo. Ele era diácono aqui na igreja, e eu era, né, tava junto de obreira, né? E depois o Ximenes levou ele para Batista, né? Passou lá ele se desenvolveu, né? Porque ele era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. E eu amo ver o Kiko pregando, porque eu vejo Deus, sabe? Uma pessoa que se dizia assim, que não conseguiria pregar, né? Nós estávamos aqui num culto de jovens uma vez, pastor Alexandre Laureano. Ele veio com um terninho azul royal. Ele era magrinho, sabe? Assim, que nem o Lucas, assim, ó. Né? E um pouquinho menor. Ele é esposo da pastora Régia. Pastor Alexandre era magrinho. Magrinho. No começo do ministério dele. Isso, e ele veio pregar, eles moravam não sei aonde, né? E as meninas, a mãe da Régia já morava aqui, a pastora Antônia. E Deus usando ele nesse altar aqui. Falou assim, olha, Deus vai te levantar como um pastor. Ele, e eu não sei mais quem tá, acho que do lado assim, fizemos assim pra trás, ó, pra olhar, porque achava que era o meu cunhado, o Caê, sabe? Aí ele falava assim, ó, não, é você mesmo que olhou pra trás, falava pro Kiko. Aí ele falava, esse cara é louco. Primeira vez que a Helena chamou ele pra fazer uma oração final num culto, ele foi embora, de medo. Então, quando ele prega, eu vejo verdadeiramente o que Deus é capaz de fazer e transformar, né? Eu já fui sempre mais espeloteada, mais caruda, ele não, né? Então, nesse tempo que eu me formei no ITQ, a gente estava separado, ele noivando quase, longe, e eu também não achava que a gente ia dar certo.
Eu me lembro, eu tinha 30 anos, não, tinha menos, eu casei com 31. 29, 30 anos, eu falei, eu fiquei pra tia, sou a tia mais feliz desse mundo. Né? Tá vendo, João? Fica tranquilo. Só licença, vou no banheiro que o negócio apertou. Vai lá. Também 2 litros d'água. E eu achava assim que eu era a pessoa assim, eu já fiquei pra tia, não tem mais jeito, né? E eu não esperava, né, voltar com o Kiko. Né? A gente era uma novela mexicana mesmo, né? E aí deu certo, né? Passados 5 anos, um belo dia ele saiu do culto de Batista e eu aqui tava em casa já com aqueles, eu falo shorts e blusão, né? Sabe aquela blusona, né? E ele ligou, telefone fixo, né? E eu lá, o que você tá fazendo, Cíntia? Nada, pronta pra dormir, né? Nada. Aqui tal a gente comer uma pizza, né? E ali a gente acabou voltando. E nesse tempo foi um trabalhar de Deus, sabe, Rômulo? Porque a gente não vivia, enquanto a gente namorou, a gente não vivia conforme agradava ao Senhor. A gente vivia maritalmente, né? E a gente já se conhecia, né? Nesse tempo que a gente namorou. E nesse tempo que a gente se separou, nós entendemos que isso não era agradável a Deus. Né? Então, quando a gente voltou, ele havia terminado com a namorada dele, eu estava sozinha, fiquei por uns 3 anos sozinha, e a gente percebeu, aí nós conseguimos entender o propósito de Deus em nós, e que a gente tinha que servir a Deus e fazer como Ele gostaria, né? Então, em um ano a gente já se conhecia. Então, agora a gente só tinha que se preparar. Nós namoramos, noivamos e casamos, né? E eu falo assim, que Deus me deu muito mais do que eu merecia, né? Essa casa que eu tenho hoje, né, é uma casa muito boa, mas para mim é como se eu morasse num palácio. Porque eu sonhava com muito menos e Deus me deu muito mais, sabe? Porque eu aprendi a ser fiel a Deus em tudo, sabe? No pouco, no muito, né? Em momentos difíceis da minha vida, eu sempre, quando eu comecei a fazer a faculdade, o meu salário não pagava a minha faculdade e o ônibus. Nossa. E não tinha dinheiro para o dízimo. O irmão da Suzana me deram um serviço, eu trabalhava de cobrança na loja, para que eu pudesse pagar minhas contas e conseguir pagar o dízimo. Eu tinha prazer em dizimar. E eu aprendi a ser fiel, porque o pouco com Deus é muito. Então nada me faltou. Então tudo aquilo que eu plantei, sabendo que Deus, que aquele que dá com alegria, Deus recebe e multiplica. Esse é o sobrenatural de Deus, não uma igreja mercenária, mas aquilo que a gente dá mesmo para Ele, né? Onde Ele não olha a quantidade, mas a fidelidade do nosso coração. Eu vejo que Deus me abençoou 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. E valeu a pena, né? E aí nós casamos, tivemos a nossa vida. O Kiko falou assim para mim, olha, vamos casar, daí uns 3 meses, né? Vamos esperar a colheita, a gente termina a casa aqui, né? Vamos morar na chácara, né? Já tava velho, a gente queria logo casar, né? E aí, eu falei, tá bom, vamos pra chácara, né? Daqui uns 3, 4 meses a gente vem, né, pra cidade. Foram 3 anos, ele me enrolou, né? Nossa. Mas foi uma benção, né? Foram 3 anos de muita luta. Eu pensava assim, olha, casei 1 ano, como diz a palavra de Deus, eu tenho que estar em lua de mel. Então eu não posso ter filhos, né? Como eu já havia perdido uma enquanto eu estava solteira, né? Falei, olha, então, agora 1 ano a Bíblia fala que a gente tem que estar em lua de mel, né? Que o homem não vai pra guerra, que tem que estar com a esposa. E 1 ano eu esperei. Aí, agora eu quero um filho, já tô velha, né? Casei com 31 anos, né? Então não via a hora de
de ser mãe, porque fala que muito velha não dá muito certo, né? Então, mulher é assim, já fica desesperada, e vai no médico, e vai não sei aonde, e vai procurando, e fala, tá bom, agora então eu quero um filho. E aí nós fomos, e não foi fácil, né? Ai não, tá tudo bem. Primeiro, ansiedade. Ansiedade deixa a mulher estéril. Eu levei 6 meses para engravidar. Nossa, eu fazia de tudo, gente, de tudo. Falava uma coisa, fazia, faz assim, faz. Eu fazia, porque 6 meses, passava nada. Isso que eu pensei isso, né? Eu não virava, não. Eu não virava o santo, eu virava o Kiko de ponta cabeça. E 6 meses nada. Aí pronto, consegui. Né? Ai, graças a Deus, e fui. E a Suzana e o Armando, como eu trabalhei com eles aqui na igreja, eles falavam assim, olha, em Botucatu tem médico muito bom. Eu falei, mas ir lá pra Botucatu, né? Tem médico bom por aqui também. E fui em Santa Cruz. Fui em Santa Cruz, comecei no 3º mês de gravidez. Depois de muito sufoco, perdi o neném. Aí eu falei, a médica falou assim, Cíntia, isso é normal, depois dos 30 a mulher pode perder mesmo. Eu acabei de perder um bebê. Daqui 3 meses você engravida de novo. Nossa. E eu falei, beleza. Né? Mas no meio dessas percas não ficou traumas assim? Porque a gente conversou com a Rafa, por exemplo, a dela foi bem traumatizante, assim. Você também? É assim, ó, eu tinha um trauma já da primeira gravidez, Romulo. 20 anos, não foi fácil, né? Porque você é uma adolescente quase jovem, você se prepara para ter uma barriga. E na minha época, ainda que era uma coisa que tinha muita gente, uma mãe solteira não era fácil, entendeu? Com 20 anos, então você prepara para ter uma barriga. E aí, você perde aquela barriga, você fica sem chão. Aí se passaram 10 anos, de 20 anos eu estava com 30 e poucos anos, né? 31 anos, 11 anos praticamente, 10 anos eu vou ser mãe de novo. Então 10 anos eu fui trabalhando isso em mim. Aí a médica me convenceu, né? Não, é assim mesmo, foi um aborto, uma coisa espontânea. Isso assim, Cíntia, daqui 3 meses você tá grávida. E eu, dito e feito, dali 3 meses eu sei até o dia que foi, porque foi o dia do aniversário da minha prima, e eu sei que eu fiquei grávida aquele dia. Nossa, agora eu tô grávida. Aí começou alguma coisa estranha em mim. Eu ia na médica, porque já ia com medo, né? Por mais que era normal uma mulher perder, eu falava, nossa, doutora, olha como eu já tô inchada. Ai, Cíntia, você tá grávida. Aí eu falava, nossa, doutora, mas olha minha barriga. Parece que eu tô de 6 meses, eu tô de 3. Não, Cíntia, assim mesmo. E ia falando, a gente nessa época já estava na igreja de Batista, né? E eu falava assim, meu Deus, né? Eu falava, mas doutor, não, Cíntia. E foi isso, quando eu estava no 5º mês de gravidez, eu fui pro culto, lá em Batista. No meio do culto eu falei, Kiko, tô passando mal, vamos embora agora. Saímos no meio do culto. E fomos bater lá em Santa Cruz. Minha médica não atendia, era uma maternidade, não era Santa Casa, hospital. Não atendia, mas ela foi lá, falou, você tá comendo demais, é o lanche que você comeu. Falou desse jeito pra mim. Eu falei, mas não tô bem, sabe? Alguma coisa dentro de mim falava, não tô bem. Então tá, olha, você vai ter que pagar essa consulta, seu convênio não cobre, e você faz esses exames e depois me liga. Ligou. Aí vim embora no domingo à noite. Na segunda-feira cedo fui lá, fiz os exames. Passei mal também. Fui no hospital, o doutor Elias falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei assim, já perdi. Eu acho que ele já estava meio velhinho. Falou assim, você já perdeu 2, vai perder esse também. Nossa. Ai, que médico. Contei pra ela isso, falou, faz esse exame e me manda aqui, né? E o doutor Elias falou, procura um médico mais experiente. E aí eu fiz o exame, a hora que o Kiko ligou pra ela, passou o resultado, ele falou assim, olha,
a sua mulher e a sua criança correm risco de vida, eles podem morrer. Né? Não deixa ela comer nada de sal, pega esse remédio, dá pra ela, era umas gotinhas, eu acho que era Rivotril, para que ela não tenha muito, ela pode morrer, estão correndo risco de vida. Mas o que porque era assim, o meu rim é perfeito. No final do rim tem um filtro. Esse filtro, ele é uma rede de todo mundo. O meu era aberto. Eu perdia proteína e calcificava a placenta e colocava o bebê em sofrimento. Né? E ela disse que ela ficou desesperada, a médica. E pro Kiko lá, não sabia o que fazer, ele me levou para casa da minha mãe e foi vendo, né? Falou, traz ela aqui. Eles me internaram lá em Santa Cruz e eu fiquei cega. A Suzana foi na casa da minha mãe, me viu daquele jeito e falou assim... Como assim ficou cega? Não via. Tanto na primeira gravidez como nessa terceira, sobe a pressão, eu não via mais nada. A Suzana falava assim, você não quer ir pra Botucatu? Eu falava assim, acho que eu tô querendo, Suzana. Acho que eu tô querendo. Eu vou pra lá, mas se você conseguir, a gente vai pra Botucatu. Eu vou pra Santa Cruz. Todo mundo ficou apavorado, porque já tem um histórico, né? Já é terceiro, né? Todo mundo ficou apavorado com aquilo tudo. E eu falava, Suzana, vem então. E eu não via, assim, tava assim, sabe quando você força pra abrir? Na sua casa? Na minha mãe, lá na casa da minha mãe, no meu quarto. Eu falo que é meu quarto até hoje. Eu tava lá no meu quarto e eu forçava, então tá, Suzana. E ela foi lá e eu fui pra Santa Cruz, eles me internaram. No domingo de manhã, elas acharam o médico lá pra me atender. 9 horas da manhã. 7 horas o Kiko, a irmã da Suzana foram lá me tirar do hospital. Né? Pra ver o que ia fazer, porque eu já tava passando mal de novo, né? E como era a segunda vez, eu podia perder, né? Morrer. Eu podia, além da criança, podia eu morrer. E eles me levaram pra Botucatu. O médico chegou e falou assim, olha, eu vou tentar salvar você e o bebê, vou fazer assim, mas não sei. Quando eu cheguei lá, ainda ouvi o coraçãozinho do bebê na barriga, né? Aqueles negocinho que escuta. E você vai fazer um ultrassom, vamos ver. Mas daí não deu certo, né? Não deu certo. E aí eu acabei lá mesmo perdendo. Todo mundo veio embora. Meu pai e minha mãe chegaram a ir pra lá. Perdeu 3 bebês? 3. Meu Deus. E aí meu pai, na época, ele caiu duro assim no sofá. Eu falei, leva eles embora. Eu falava, como é que eu vou ficar com esse bebê aqui dentro de mim? É como se fosse um velório. E o caixão era minha barriga, né? A primeira filha que eu perdi, eles fizeram um enterro, tudo, mas eu tava cega, eu não via. Então eu não saí do hospital. A única coisa que eu lembro de ter tocado nela, né? E o segundo era pouquinho, né? Tava mal formado. E esse terceiro ficou eu e o Kiko lá, né? Não sabia o que fazia, o que não fazia. E eu lá chorando. Foi assim, muito... E assim, gente, casamento não é fácil, né? E tem dia que eu falo que eu quero colocar o Kiko na privada e dar descarga, mas depois eu vou ter que ir lá no Tietê buscar ele. Mas nesse momento, ficou nós dois naquele hospital de Botucatu, foi muito duro, difícil. Eu tinha ele, sabe? Eu tinha ele, eles me davam remédio, calmante. E não foi fácil, foi assim, muito complicado, né? Foi muito difícil mesmo. Falei, meu Deus do céu, era humilhante, eu me sentia humilhada. Mas a palavra de Deus fala para cada dia de vergonha, dupla honra, né? Então, mas aquele momento foi muito duro, foi assim, sofrido, né? Sofrido para mim. E aí Você fala que você se sentiu humilhado por ter sido a terceira vez que você perdeu um bebê? Eu me senti incapaz, né? Não consigo gerar, né? E olha, a mulher que fala que não quer filhos é mentira. Porque eu falava. Ah, não preciso ser mãe. Porque não conseguiu, né? Se esconde.
Eu tentei, eu fiz um tratamento Daí eu terminei, perdi a criança, eu ia pra Botucatu, o Armando e a Suzana me levavam, eles levavam a Adriana também, faziam um tratamento lá. E eles iam direto lá, o Kiko me levava, a gente ia, foram 2 anos. Eu falei, meu Deus, 1 ano de tratamento, eu falei, e agora, já pode? De jeito nenhum, seu rim não tá bom. Aí, quando fez 2 anos, eu falei, gente, nesse período eu cansei, falei, chega, não vou mais pra Botucatu, porque não é ali. Fui em Santa Cruz num endócrino pra ver, falaram, né, que tudo, mas desisti. Não é bem assim, não é assim. Voltei pra Botucatu 2 anos. Até que um dia falou assim, olha, meu médico, né, o ginecologista falou assim, olha, vamos tentar agora. Seu rim já se estabilizou pelo seu último exame, vamos tentar agora, né? E a nefrologista que cuidava de mim não queria autorizar, né? Não queria que eu fizesse. Ela falou, de jeito nenhum, pra que filho? Agora não. Eu me lembro até hoje, o dia que ela falou que não, tinha ido o Gabriel, do Armando, ele comprou um óculos azul, o Armando e a Marina tinha ido lá, e a Adriana. Nós 3, o Gabriel e o Armando, 5. E o Armando colocou aquela música, Entra na Minha Casa. E eu não conhecia. Tava começando a sair essa música. Falei, que é isso, Armando? Eu saí de lá, encontrei com o Gabriel e falei assim, e aí, Cintia, o que o médico falou? Eu não conseguia nem falar. Falei, ela disse que eu tenho que esquecer de ser mãe. Tem que esquecer, irmão. Tem que esquecer, Gabriel. E aí, entramos no carro e ele veio tocando essa música. E eu ali engolindo o choro. Ai, meu Deus, o carro, né? Um 13 estava perto do vidro, ficava ali me escondendo. Aí eu cheguei em casa, na chácara, falei pro Kiko, ele me abraçou, ele colocou a mão no meu rim e falou, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. É essa da médica. Mas nós vamos ouvir Deus. Aí, passado mais um tempo, eu voltei no meu ginecologista. Ele falou assim, olha, tem um médico chegando, se essa doutora não te liberar, Cintia, nós vamos ouvir uma segunda opinião. Você vai... tem um médico chegando da Suíça, vamos ver o que ele fala. E ele brigou com essa médica, ele era presidente do convênio, ele brigou, a médica me atendeu assim, então, o médico falou que quer tentar, então vamos tentar, Cintia, vamos fazer um teste, vou te mudar o teu remédio, que pode ser com grávida, se der, se não mudar eu vou pensar se você pode. Saímos de lá, voltamos de lá, saímos de lá, fiz 1 mês com esse remédio que podia, né, que grávida podia tomar. Meu rim ficou perfeito. A minha pressão arterial nunca era 13/9, chegou a 12/8. 12/8. Ela falou, bom, que eu levava tudo anotado, né? Bom, se é assim, vamos tentar. Viemos embora liberados para poder engravidar. Na primeira vez, vocês lembram? Eram 6 meses, parecia uma mulher estéril. Ansiedade. E assim, gente, eu tinha um sonho de ser mãe de uma menina. E eu queria muito. Eu falei assim pra Deus, Deus, eu quero ser mãe. Sabe aquela passagem, me dá filho, senão eu morro? Eu falei, eu quero ser mãe. Pode ser menino, pode ser menina, mas eu quero ser mãe. Eu não aguento mais essa humilhação. Eu vejo essas meninas novas que não tem estrutura nenhuma de barriga. Tenho vontade de pegar ela e os filhos. Mas eu quero aqui dentro de mim. Olha, o que o Senhor me der, eu aceito, Pai. Né? E fui. 1 mês nós tentamos. Né? O Kiko falava assim pra mim, tá bom, sim, só nós 2 tá bom. Não aguentava mais. Tá bom. Eu falei, não, eu quero, vou tentar.
E aí fomos. Um mês depois, fiquei grávida. Um mês. Com meu rim perfeito, com a minha pressão maravilhosa, com remédio fraco de grávida. Fiquei grávida, a médica falava assim, olha, positivo. Um mês, Fábio, parabéns. Fábio, que eficiência. Um mês? Ela não se conformava, sabe? De que em um mês eu tinha ficado grávida. E foi bem, e esse médico é um homem experiente, é um senhor já, Dr. Omar Abujanra. Eu, assim, tenho ele nas minhas orações até hoje, né? E ele, ia me acompanhando. Ele falou, não vai comer isso, não vai comer aquilo. Um dia eu cheguei meio assim com a diabetes um pouco alta, você tira tudo quanto é açúcar. Nossa, eu cheguei até a tremer. Mas ele cuidou de mim, assim, e foi indo, chegou uma hora que minha pressão começou a subir. 13 por 9. Ó, se chegar a 14, nós temos que tirar. E ali, e eu deitada. Que fica nervoso, sobe mais ainda. Foi naquela época que ainda tinha aquela gripe, a HN1, foi em 2009, eu fiquei em casa, eu não trabalhava. E aí, ficava assistindo TV, e ele, não faz isso. Quando chegou com 8 meses, fiz ultrassom e fui lá. Ele falou assim, Cíntia, eu vou tirar ela semana que vem, 34 semanas. E você vai vir semana que vem, daqui 2 semanas, você vai vir, vai fazer ultrassom de novo e vai me trazer esse exame, você vem, eu vou dar injeção, vai amadurecer o pulmão, né, da bebê, e se precisar ela vai para UTI, não sei, né, como que vai ser, você quer? Sim. A médica falava assim, mas por que tira já? O ultrassom tá falando que tá tudo bem. Por que não fica mais umas semanas? Espera mais tempo. Aí eu falei pra ele falou assim, você quer a opinião dela ou a minha? Eu falei, eu fico com o senhor. Então, segunda-feira, domingo você vem aqui. Domingo você vem aqui que eu vou internar você e vamos começar o procedimento. Dito e feito. O Kiko colhendo, maior loucura. A Lilian me levou ela e o ex-marido dela, me levaram, o Gilmar, me deixaram lá, comecei a tomar as injeções. No outro dia cedo estava o Ximenes era o nosso pastor, ficou orando por nós lá. O Ximenes, minha mãe e o Kiko chegaram lá e eu entrei 7 da manhã, quando foi 5 para as 11, a Mirella nasceu, né? Ela nasceu e assim, ela tirou na hora certa. Se não tivesse tirado a Mirella, ela ia entrar em sofrimento. A médica queria que ficasse. E o médico falou que não. Se não tirasse a Mirella, ela ia sofrer. Sim. O médico que fez, o pediatra, ele estava em férias. A Unimed não tinha como pagar para ele. Ele fez o parto de graça. Acompanhamento da Mirella. E ele pegou a menina e gritava, é perfeito, Mar! É perfeita! Ela chorou, ela chorou até hoje. Chorou, não foi para incubadora. Ela teve que tirar isso até metade só do corpo, aquela coisinha, sabe, que deixa a criança amarela? Tá. Quando vocês forem pais, vocês vão saber. E aí, não teve, ele cuidou dela e foi dia 21 de dezembro. Foi o meu presente de Natal. Né? Eu vim brincar de boneca. Cheguei dia 23 de dezembro. Não tinha roupa que servia para ela. As RN deixava, assim, ficava enorme, assim, ó. Ela era assim, só cor e osso. Mas eu olhava para ela, eu não acreditava que eu tinha conseguido ser mãe. Né? Deus muda de ideia, gente. Deus mudou de ideia com Isaías quando ele ia morrer, ele deu mais 15 anos. Deus mudou de ideia na minha vida quando eu não ia ser mãe, ele me deu a Mirella. Hoje eu não tenho nem útero mais, tive que tirar. Né? E Deus muda de ideia.
Então a Mirella é o meu milagre, ela é a minha prova viva de que Deus opera, né, contra todas as expectativas. Quando eu voltei pro médico, ele falou assim, ó, você quer ter filho, né? Então agora daqui 6 meses você arruma outro. Eu não, chega, não quero mais, e tanto que depois já tirei o útero, né? E ela é o meu milagre, sabe? Hoje ela me dá muita alegria. Eu falo que o Kiko fala, não precisava, né, Kiko? Claro que precisava. Né, o xodó dele, né? É a princesinha do papai, né? A gente ama, corrige, e a gente sabe que foi Deus que deu ela pra gente, né? É assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso. A Mirella é meu milagre mesmo. Então, né, não sei assim o que dizer. É tudo, né? Sim. É tudo assim, de que Deus de bom me deu. Porque Ele me deu muitas coisas. Olha, eu achei que não ia casar, eu casei. Achei que não ia ter uma casa, eu tenho. Eu achei que nunca ia ser pastora, eu sou. Né? Eu não me achava digna. E... né, não me achava merecedora, eu sou pastora, eu achei que eu não ia ser mãe, eu sou, né, quando a gente veio para segunda igreja, né, foi na direção de Deus, né, Deus abriu essas portas pra gente, né, e a gente caminha ali, né, eu falo que a gente não é concorrente da primeira. Nós somos um só corpo, nós trabalhamos pelo mesmo patrão, né, o Senhor, a qual Ele nos alista e nos coloca em cada departamento, né, e a gente é uma extensão, a gente é um só corpo. E eu, assim, olha, se você é mulher e está me assistindo, não desista dos seus sonhos, não desista. E Deus me deu o que eu sonhava, uma menina. Eu já não queria nada, mas Deus me deu. A minha princesa, né, pra eu fazer rabinho, xuxinha, colocar vestidinho, né, tudo que eu gostava, e ela gosta, nossa, maior perua, mais que eu até. E é a coisa mais gostosa. Então não desista, né, vocês, só de ser mãe, não desista do seu sonho. Depender de Deus é fundamental. Às vezes a gente acha que vai ser de um jeito. Eu achei que fiz tudo certinho. Casei, fiquei 1 ano de lua de mel. Por que eu não podia ser mãe? Eu fiz tudo certinho. Porque hoje eu ia estar aqui, nesse podcast, para falar para muitas mulheres, para muitas pessoas que nesse momento pode estar desanimado, achando que não tem mais saída, que a vida vai ser sempre um fracasso, que a gente anda e nada acontece. Mas Deus move as águas. Ele move. E às vezes a gente não vê o mover de Deus, né? Porque a gente quer do nosso jeito, da nossa forma, né? E não acontece assim, acontece diferente, né? O tempo é dele, a vontade é dele, o presente é dele, o que vem dele dura para sempre, né? E tudo que ele me deu, esse ministério, a minha família, é fácil? Não é, mas a gente contorna, eu abro mão de muitas coisas, o Kiko abre mão, eu falo que ele é um herói, ele me aguenta, na verdade, ele é um herói, né, e não é fácil, e mulher não gosta de ser submissa, mas eu procuro ser submissa, eu dou meus pitacos, ele me ouve, né, a última palavra é dele, com certeza, sim, querida, né? Vamos fazer. É nada, eu procuro, né? Porque eu não quero ir contra a palavra de Deus, né? Não quero. E aí eu falo, seja o que você falar. É suicídio, né? E contra a palavra de Deus é suicídio. Aí ele fala, não, então é não. Eu falei, tá bom. Não é fácil. Não é fácil.
né? E além da Mirella, hoje eu já não tenho nem útero mais, né? Além da Mirella, eu tenho muitos filhos que eu amo, meninas que eu amo, chamo a atenção delas, quero o melhor para as meninas, para os meninos, né? Muitas que vocês conhecem, que vocês não conhecem, meus alunos, eu falo com eles, nossa, eu tenho experiências dentro da sala de aula, eu gosto de falar, eu procuro ajudar, né? E quero chegar sempre mais perto e às vezes eu não vejo fruto na hora. Mas depois de muitos anos, que agora já tô velha, enrugada, né? Eu tô brincando. Mas agora eu vejo, assim, eu já sou vó na escola, né? Você aqui é seu, né? Hoje mesmo na escola, eu não acredito. Eu falei, minha filha tá dando problema hoje. Peguei a menininha, conversei com ela. Eu dei aula pra sua mãe, a menininha. E aí é tão gostoso, né? E assim, sabe, eu errei muito na minha vida. Eu fiz muita coisa feia, muita coisa errada. E achava que tudo isso era prazer, que era bom, né? Eu fiz tanta coisa e Deus um dia olhou pra mim, sabe? Enquanto muitos não viam potencial em mim, Deus me viu diferente. Hoje, eu me sinto tão honrada por Deus, a honra e a glória é dele, mas ele nos faz assim, eu me sinto representante dele, sabe, as pessoas hoje me veem com outro olhar, pessoas que me conheceram na minha juventude, na minha adolescência, veem isso em mim, eu tenho credibilidade porque aquilo que eu vivo condiz com o que Deus espera. E isso não é para eu me engrandecer, é para mostrar o que Deus fez em mim, o que Ele pode transformar, né? Uma pedra bruta, não é mesmo? Aonde que eu amo estar com Deus, sabe, não é fácil. Tem dia que não é fácil, eu trabalho, tenho casa, marido. Olha, quinta-feira passada, gente, eu fui para Jaú com a minha mãe, né? Que vocês sabem. Ela está fazendo quimioterapia preventiva, nós fomos ao médico, minha sogra foi junto, nós chegamos 20 para 7, falei, Kiko, hoje eu não volto pro culto. Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu suja, sem banho, um pouco vencida já, porque eu fui para a igreja e cheguei lá, que palavra, aquilo vai renovando a gente, né? Nossa, Deus usou tremendamente. Olha, o Kiko, ele não grita, ele não pula, ele tem, e eu gosto disso, eu gosto de todo esse movimento, mas ele tem uma palavra rema, que quando aquilo, eu queria ir embora, mas a hora que aquela palavra foi entrando, eu saí de lá abençoada, agradecida, porque a gente se dedica a Deus, é algo mais, a gente tem um comprometimento, não é mais o meu cansaço, a minha vontade, né? E você vai lá e vê Deus te renovando, é a coisa mais gostosa que tem, né? E, nossa, já falei demais, mais água o que eu acho legal na questão quando você fala do Kiko, é que você... dá pra ver que você é fã do seu marido. E isso é um negócio que não é porque, sei lá. Alô, Thaís! Não, isso é muito top. Ele é o meu pastor, entendeu? Ele é o meu pastor, ele é o meu sacerdote, né? Olha, e a coisa mais dura, porque você pensa que eu não sei resolver tudo? Claro que eu sei, mas eu falo, não, é o que você falar, né? A gente sabe. Mulher vai na frente, mas é feio. Então é bom, ó Kiko, a gente vai fazer isso. Não, faz assim. Ai, Kiko, eu preciso disso. Eu posso fazer tudo, mas eu não, olha Kiko, ó, eu vou fazer isso. Olha, recebi um dinheiro, o que a gente vai fazer? Né? Então eu vou fazer assim, né? E é a coisa mais gostosa de ver o meu pastor pregar. Né? Ele é o meu pastor.
aqui, é um quem eu devo honras. A gente briga. Coitado, ele é um herói, me aguenta. Eu falo isso. Mas é gostoso de ver, né? E tem hora que eu falo, meu Deus do céu, esse homem precisa mudar. Mas eu também preciso. A gente é muito egoísta, só olha pra gente, sabe? Então é nesses acertos e nesses erros que a gente vai transformando. Por quê? A gente deita, a gente medita, Deus transforma, corrige, porque Ele corrige aquele que ama. E eu me sinto amada por Deus, privilegiada. Por isso que eu gosto de falar de Jesus. Porque se é tão bom pra mim, por que não vai ser bom para as outras pessoas? Eu me sinto privilegiada. Eu não merecia tanta coisa feia que eu já fiz nessa vida, que, nossa, eu tenho vergonha de falar. Quanta coisa. E hoje, eu tenho a chance, não vai por esse caminho, filha. Gosto de falar. Logo que eu cheguei na igreja, eu falei assim, não dá umas menininhas pra cuidar, porque só tem menino aqui. Né? E eu tenho um monte de filhos lá. E tem uns que são rebeldes, tem uns que não gostam, tem uns que falam mal de mim, eu não tô nem aí, porque eu falo mesmo. E eu tenho um monte. Só que eu também sei respeitar. Olha, não quer? Amém. Né? Nós somos livres. Sim. Né? Eu sinto falta de muita gente na igreja. Eu fecho os olhos, às vezes penso naquele lugar, falo, puxa, ela sentava aqui. Nossa, aquele menino. Ai. Olha, gente, sem brincadeira. Acaba o culto, eu e o Kiko, a gente fala assim, o Cíntia, ele fala, o que será que fulano não veio? Você viu que já faz dois cultos que eles não aparecem? Vamos mandar uma mensagem. O Kiko, você já mandou mensagem para aquele lá que não veio? É mesmo, né? Ai, aquele lá tá com Covid, vamos mandar. Na hora. Então a gente ama tanto, assim, né? Porque a gente quer ajudar. Então a gente não é melhor, a igreja é do Senhor, aquela igreja não é minha. Né? Ele só confiou. É onde eu sirvo a Deus. Eu não sou dona da igreja, nem o pastor, nem o Kiko, mas é ele a autoridade, a quem, né, Deus confiou a ele, né? Que tá lá, do jeito dele, que nem a gente pensa em construir, né? A gente pensa em construir lá, a gente tem um terreno lá no Planalto, a gente guarda um dinheirinho, guarda tudo ali suado, né? E aí, vamos. Não, a gente sente que não é a hora, porque ele ora assim, eu só vou, Senhor, se o Senhor for comigo. Né, na hora certa. E tem gente que fala, já desanimou, já queriam fazer mutirão, já não querem mais, mas a gente ainda não teve, sabe? Palavra de Deus. É aquele, sabe, vai que vai dar certo. Uns falam, vai, um doa isso, um doa aquilo. Não. Esse é igual o Gideão, né? Gideão, ele veio, não, pode ir. Daí você pega e fala, não, tá bom, então molha aqui e não deixa aqui sim. Põe o novelho e molha. Então, e ele fez o que falou, não, então faz de novo, só que agora você faz ao contrário. Isso. Sabe? Eu tô desse jeito também, tipo, quando eu falo até pro João, a gente cansou de dar murro em ponta de faca, né? Então a gente quer que. A gente fala assim, Senhor, por favor, dá direcionamento. Sim. Porque nós não quer errar mais, nós quer que, sabe, dá o direcionamento. E é muito bom você ver isso, uma pastora dentro da igreja falando. Mas a gente é cabeçudo, não é verdade? É muito cabeçudo. E a gente faz errado. Falei, meu Deus, por que eu fui falar isso? Meu Deus, por que eu fiz desse jeito? Ai, não é agora. A gente vai parar, vai esperar. Né? Depois que quebra a cara, a gente vem catando os caquinhos, né? E aí Deus age, né? Enquanto você tá agindo, é coisa... tá bombando aí, né? Não, isso... A gente... E eu aprendi a isso, sabe? A ser submissa aos meus pastores, ao pastor Estevão. Olha, aprendi muito com o pastor... Ele é muito sábio, né? O pastor Estevão é um homem muito sábio, com o Ximenes, com aquele jeitão do Ximenão, né? E eu aprendi muito com o Ximenes, sabe? Ele... Foi assim, ele era duro na queda, viu? Né? O Ximenes sabe disso, mas eu aprendi muito. Por quê? Porque hoje Deus colocou a gente ali, né? Pra estar indo
né, cuidando. E é gostoso, sabe? É muito bom tá servindo a Deus, porque quem somos nós? O que a gente merece? Nada, não é mesmo? E Deus nos dá tanto, né? A gente tem que ser agradecido, né? Uma coisa que você falou que eu percebo que que é uma dificuldade hoje em dia, o Espírito Santo que faz, mas é uma dificuldade, é sobre uma passagem que eu gosto muito é Lucas 7, quando fala sobre a mulher de má fama, que ela chega aos pés de Jesus, chega por trás de Jesus e ela derrama o perfume, o alabastro, o vaso de alabastro, ela quebra e derrama o perfume, e ela chora, e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, e aquilo, e daí depois fala, né, porque quem muito foi perdoado, muito ama. E essa passagem, ela marca a minha vida. E você começou a falar sobre essas coisas e eu sempre pensando nessa passagem, E às vezes eu percebo que as pessoas, elas não... Tá faltando a gente reconhecer quem a gente é, sabe? Porque às vezes a gente tá sendo o fariseu que convida Jesus para ir na nossa casa e pega e fala assim, não, vem aqui, Senhor, vem aqui que você vai comer na minha casa. Ele se acha digno que Jesus entre na casa dele para comer, ele não beija Jesus quando ele entra, ele não lava os pés de Jesus, ele não faz nada, ele não beija a face de Jesus, ele não faz nada porque ele entende que ele é perfeito. Só que o que Jesus busca na gente é as mulheres, não que ele fala a questão disso, mas é as mulheres de má fama que chegam e falam assim, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas ao mesmo tempo que eu não sou digno, meu coração está aqui, eu chego por trás, eu me derramo nos seus pés, eu derramo tudo que eu tenho. A gente reconhece o senhorio dele, né? Você já assistiu a série lá, né, que nós estamos falando, do The Chosen? The Chosen, já assistiu? Olha, pra ser sincera, semana passada eu escutei sobre essa série. Meu Deus. É de Deus. É a segunda vez que eu tô ouvindo. E aí foi uma pessoa que, né, um influencer falou, né? Eu falei, eu fiquei impactado. Falei, quis saber e ainda não tive tempo de assistir. Ela é uma série que conta sobre, na verdade é Os Escolhidos, não é? The Chosen. The Chosen, Os Escolhidos. Aí ela conta a história de como foi pegando cada um, né? E o que acontece? Eles usaram a licença poética. Porque a Bíblia ela conta de forma mais tipo assim, expositiva, né? Aconteceu assim. Maria Madalena foi liberta por Jesus. Ponto final e vai andando com ele. E lá eles montaram um contexto com uma licença poética, eles montaram um contexto para mostrar a história. E só que o que você percebe é que o contexto é Jesus puro. Porque realmente é o que ele faria, vamos colocar assim. E uma coisa que marcou eu, e você começou a falar sobre isso, eu lembrei, eu tava falando pro jogo hoje, nossa, já até chorei, já falando, não conseguia parar de falar, não conseguia parar de chorar ontem. Ele pega, a Maria Madalena, ela era possuída por demônios lá, e daí Nicodemos vai tentar, lá no filme, né? Na série, Nicodemos vai tentar lá tirar os demônios dela, não consegue. E daí ela tá lá, tal, e eles deixam bem claro que ela morava na zona vermelha lá, na onde as piores das piores pessoas moravam, onde eram as prostitutas, onde é o pior lugar de todos, sabe? E ele tenta e não consegue, e ela entra no bar, assim, e toda vez que ela entra no bar, um cara vem, chega e quer já, porque né, prostituta, tal. E ela sofrendo muito com aquilo, porque ela sempre era possuída por demônios, tal. E de repente, no meio dessa conversa, que ela tá conversando com um cara lá, contando sobre os males, bebendo cerveja e tal, de repente chega Jesus do lado dela, que é a primeira vez que ela aparece na série. E daí ele começa a conversar com ela e ela já, sai daqui, porque ela imagina, tudo isso na licença poética, mas é muito lindo, cara. Aí ela pega, ela não, tipo, achando que vai ser igual a todo mundo, sabe? E todo mundo no filme, na série, chama ela de Lilith, que não é o nome dela. Que é como se fosse o nome que... De guerra, né? Vamos colocar assim. E de repente aquela mulher, ela sai do bar correndo e Jesus vai atrás e abre a porta do bar. Daí Jesus pega e fala assim, Maria.
A hora que ele chamou o nome dela, ela voltou pra trás e... Mas ele nos chama pelo nome. Foi isso que eu pensei na hora. Nossa! Aí ele pegou e ali mostra ele, ela tinha um negócio com o pai dela, que o pai dela falava uma parte da Bíblia pra ela, tal, da Torá. E daí ele pega e fala aquelas palavras que o pai dela falava. E daí ela pega e ela se derrama aos pés de Jesus, tipo, ela se entrega pra Jesus ali, e Jesus pega e coloca a mão na cabeça dela assim, ó, e naquele momento ela é liberta. Só que a história não acaba aí, por isso que eu fico doido, cara. Quero assistir, hein? Não, demais. Ontem, sem brincadeira, eu comecei a assistir. Não, é um aplicativo mesmo deles. Pelo celular, pelo celular. Eu comecei a assistir umas 9 horas da noite. Eu parei de assistir 3 horas da manhã. Eu assisti uns 7, 8 capítulos. Eu também. Quando eu pego uma série, eu vou até o final. Aí, e também me marcou em questão de não só a questão da pessoa querer, que nem eu falo, a mulher foi lá é outra mulher, mas a mulher foi lá e jogou, quebrou o perfume. Amém, ela quis, tal, ela se entregou, beleza. Mas outra coisa que me marcou na mesma história, aí essa menina, a Maria Madalena, ela mudou a face dela, mudou tudo, ela virou uma outra pessoa. E aí Nicodemos descobre que ela virou outra pessoa e fala, mas como assim? Quem que curou ela? E todo mundo fala, foi você, Nicodemos, e tal. Ele falou, dentro dele, ele não fui eu, cara. E já construindo a história de Nicodemos depois, né, de João 3, né? Cara, é muito perfeito essa série, gente. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, cara. Assista. É que nem o Ribinha falou assim, vai dar tempo de se converter ainda. Gente, muito bom. Aí Nicodemos vem e vai lá e fala lá, vai achar ela. E quando ele vai achar ela, sabe quando ia começar o sabate? Então, tipo assim, o dia do sábado lá que eles guardam. E daí, tipo, eles estavam se preparando pra isso. E ela ia fazer a primeira vez o shabat dela, né? Porque ela nunca tinha feito. E o povo ali também nunca eram convidados para aquele shabat. Ninguém dava valor, ninguém cumpria, não colocar exatamente como seria. E ela decidiu, ela tá conversando com as mulheres no trabalho dela, ela falou, não, porque eu vou fazer, eu não sei exatamente como faz, mas eu vou colocar uma comida, eu vou fazer, vou dar meu jeito, eu vou cozinhar, como que faz? Ah, é assim, assim, assado, pá, beleza. Aí ela vai lá e faz, de repente chega 2 pessoas e falam assim, falaram que a gente poderia vir aqui também. Ela falou, não, pode entrar, não tem problema. E daí ela senta na mesa com 2 caras, que no caso depois acho que até mas tipo, 2 caras sentam junto com ela e na frente dela senta um casal e ainda o cara do casal fala assim, eu nunca tive participando de uma coisa dessa. Mas você nunca participou do Shabat? Ele falou, como convidado? Não, eu só trabalhava. E daí tem alguma história, na questão histórica, que eles deixavam uma cadeira uma vez por ano para Elias, vamos colocar assim. E ela deixou aquela cadeira vazia e tal, isso já começou a me marcar. Falei, nossa, que interessante, né? E cara, daí ela pegou naquela humildade, aquela coisinha simples, e ela sentou junto com eles ali, e de repente ela ia começar a ler, para poder começar a cerimônia e tal. E antes dela começar, fez assim na porta. Tocou a porta, cara. E a hora que tocou a porta, eu falei, não pode ser, cara. E era. Aí abriu a porta, era Jesus, cara. Jesus, o dono da glória, mano. Sentando na mesa com eles, cara. Sabe, Romulo, é isso que eu faço. Como que ele pode escolher a gente? Meu Deus do céu. Quem somos nós e ainda querer morar dentro de nós? Como que pode? Como que pode? Eu fico assim, maravilhada, mas eu, Senhor, né? Nossa. Tanta gente aí, né? Como pode, né? E por que eu, Senhor, né? E assim, eu gosto, sabe? Posso assim, a gente não agrada todo mundo, ninguém agradou, mas eu gosto de Jesus demais, sabe? Eu gosto dele, nossa, ele é o meu amado, né? O que me deixa mais tocada é que conforme eu ia assistindo, eu falava assim, nossa, cara, eu sou louco pelo Senhor, pai. Cara, eu não consigo ver ninguém igual, cara. Cara, a hora que ele entrou, ele sentou naquela mesa. E de repente você olha e começa a imaginar, porque a gente sabe quem é Jesus, até onde a gente consegue entender o nosso entendimento hoje, né?
A gente sabe, Jesus é Deus, cara. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o que tem os olhos como chama de fogo, tem os cabelos brancos como a neve, a espada que sai pela boca, e ele é o Todo-Poderoso, e ele, cara, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, e ele é o rei, e ele tá, cara, e ele entrou e sentou na mesa com quem ninguém queria, velho. Cara, aquilo... Ah, mas é licença poética, mas o meu Jesus faz isso. Mas ele ainda faz isso todo dia, né? Todo dia eu... Como é aquela música lá? Todo dia eu escolho Deus. O pecado eu escolho Deus. Eu escolho Deus, né? E porque vem... Gente, eu sou falha, né? Eu erro. Eu falo, meu Deus do céu, quando eu sinto a presença de Deus, eu falo, o Senhor está aqui. E olha... que eu estava aqui antes da gente começar, que eu falei para vocês, é tão bom, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, né? E acaba até esquecendo, e Deus responde. É tão bom, eu falei, meu Deus, né? E às vezes a gente esquece, né? Por muito tempo, a gente vai começar a caminhar com Cristo, eu faz 28 anos, né? E a gente esquece, vai indo. Teve uma onda um tempo atrás que não precisava orar, jejuar. E eu caí nessa onda também. Meu Deus. Né? É pra quê? Né? Daí Deus me deu um chacoalhão. Falei, como que eu vou me chegar diante dele se eu não leio a Bíblia? Se eu não oro? Se eu não mortifico as minhas vontades? Eu vou ser rebelde. Né? Eu não vou fazer vou fazer a minha vontade, o meu querer. Ouvir a voz de Deus. Entrar num conflito, na batalha, é duro, gente, jejuar. É duro. E olha, eu vou falar pra você, o dia que eu coloco tudo que eu não posso comer, aparece na minha frente. Nossa. Né? É muito complicado, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Eu convido as pessoas. Leia a Bíblia, fale, conheça, procure. Mas procure um Deus vivo. Um Deus que quer andar com você, que está do seu lado, Que senta na mesa. Que senta na mesa, que tira toda a glória dele para se colocar na condição de servo. Né? Ele vem... Sabe outra coisa que me marcou? Ele entra, ele senta, e aí ela pega, né? Ela sabe quem ele é. E os outros não sabem, mas ela sabe. Aí ela pega e entrega, tipo, ela pega e fala, vai, ora você, fala você, lê você, ou ora você. E ele pega e fala assim, não, a casa é sua. Ah, meu amigo. Cara, Jesus, ele respeita o nosso sacerdócio, cara. Ele é o sumo sacerdote. Mas ele... Hoje eu tava falando pra minha mãe. Mas tá com algum problema? Ele quer que a gente seja o exemplo dele. Ele quer que você chegue... Ele te deu... A Bíblia fala assim que Deus nos fez reis e sacerdotes. Ele quer que você, sendo sacerdote da sua casa, chegue e pegue e fala assim, aqui não, Satanás. Aqui quem manda é Jesus. E entrega pra ele. Não sou eu, é Jesus. Aqui quem manda é Jesus, eu entrego pro Senhor, sabe? Mas ele quer que você pegue, que nem você pega, você fala, não, porque o sacerdote da casa é o Kiko, ele é meu pastor, glória a Deus. Aí sabe qual que é o desejo do Senhor? Que ele pega e fala assim, ó, Senhor, o Senhor me colocou com essa autoridade, faz aqui, que eu não tenho... cara. A gente é dependente do Senhor, em tudo. Sabe, todo cuidado. Quando eu vou pregar, parece que eu fico esquecida de tudo. Parece que Deus vai brotando palavras, vai fazendo com que eu conheça e renove. Parece que eu não conheço mais a Bíblia. Porque eu quero a vontade dele, não só a minha, né? É bem complicado. E eu vejo assim, sabe? Tudo que Deus colocar nas nossas mãos, a gente tem que fazer. Né? Tem que fazer, não desista. Eu fico tão feliz de saber que o bispo voltou pro diaconato. A sua gravata tá lá, num diácono meu. Não tem problema, é nossa. É nossa, é isso mesmo. Por quê? Porque é isso que Deus espera dele. Só isso? Não, eu vi ele pregando, não vi a mensagem. E daí a gente não precisa de título. A gente precisa de oportunidades. E Deus que dá. Né? Puxa, a Cintia não me chama para pegar na igreja dela, porque a igreja não é minha. Você não tem que esperar de mim. E o Kiko não me dá, o pastor Estevão não me vê. Não peça para ele, peça para Deus. Né?
não tem o que fazer, vai lavar o banheiro, limpa a igreja, né? Limpa a igreja, ajuda o irmão, dá uma carona para um, né? Se precisa levar não sei aonde, leva outro irmão. Isso é tão bom, me satisfaz tanto, né? Me satisfaz tanto. E eu saber que você está no seu ministério, que Deus está levantando esse menino, que ele tem uma chance de ser melhor que a gente, porque ele ouve o nosso testemunho. Eu vi esse menino, criança, né? Brincando, ele foi professor. Onde então? E dava trabalho. Dava trabalho. Você deu lá na escola, é verdade, no Abreu, né? Então, eu dei aula no infantil pra ele tá crescendo. Ele tem a chance, porque ele pode ouvir e separar. O namoro dele pode ser diferente do meu. O casamento dele pode ser melhor que o meu. Porque ele vai aprender, né? Com os nossos erros. Ele vai ser um marido melhor que o meu, né? Porque ele vai aprender, olha, o pastor Fábio fez assim, eu vou fazer assado. Porque quando ele fez assim não deu certo, mas assado deu. Né? Você não precisa cair se os outros já caiu. Não, ele tem chance, minha filha tem chance de ser uma bênção. Não é verdade? Eu creio nisso. Ela no momento que ela foi preparada para gerar, a última palavra de Deus, ele só me impressou, ele deu ela para mim. Não é verdade? E ela é um pouco insegura, sabe? Mas ela canta, ela é afinadinha. Mas ela vai amadurecendo, né? Mas eu lembro que, eu tava falando pro João esses dias, né? Ela, sei lá, uns 2 anos atrás, eu vi a Mirella e ela sempre, nossa, lindinha, né? E eu sempre via, eu falava assim, oi Mirella, não sei o que, ela se escondia, e não falava, não me respondia. E eu falava assim, nossa, cara não gosta de mim, sabe o que acontece? E eu sempre, oi Mirella, não sei o que, e ela, não, tá. Aí esses dias, eu não sei onde, foi na pizzaria. Na pizzaria que a gente se encontrou lá na Beleza Pizzaria. E se você... Isso. Sempre de domingo ao sábado, Então a hora que a gente chegou ali, você estava comendo pizza, eu peguei e eu me acostumei a não falar com ela. Porque ela é muito vergonhosa, eu não quero causar algo ruim nela. Constrangimento, né? Aí eu falei, passa, pastor, passa. Ela olhou e falou, oi Rômulo. Cara. Derreteu, né? Aquilo eu peguei e falei assim, mano, olha que delícia de menina, cara, que bênção. Porque ela não conseguia fazer isso. Isso é muito bênção, cara. Você olha, vê o dia que ela subiu no altar, a gente estava fazendo uma campanha. Por essa causa me põe de joelhos, de quinta-feira. E a Lourdes, né, a Mâncio, né, ela que fazia o louvor, ela e o Manuel, na quinta, bem no começo. E no final da campanha, no dia da campanha, ela sempre chamava, vai Mirella. Nada, né? Aquele dia, ela falou, vem me. Eu falei, eu quero ir. Ela foi. Eu e a Lourdes, nós agradecemos a Deus. Porque sabia que algo tinha sido rompido ali naquele momento. Sabe, tem muitas coisas da Mirella que eu não me preocupo. Porque eu vejo o agir de Deus na minha vida e na do Kiko. O que Deus fez pra gente, da Mirella vai ser em dobro. Né? Ela tem a chance, ela não foi pro Egito. Ela já é promessa, né? E eu oro, eu creio, né? Eu espero isso. Então vai ser muito bom. E as pessoas falam oi, né? Hoje eu não preciso mais. Eu percebi mudança. Né? Às vezes assim, de voada, você já deu paz pro irmão, filha? Ela vai, paz, né? E ela mudou muito mesmo. E eu vejo Deus na vida da Mirella, né? Eu, em tudo dai graças, parece piada. Porque quando tudo vai bem, graças a Deus. Gente, mas a gente passa por lutas. Mesmo. Sabe, o inimigo se levanta e não é fácil. E vem, ele enfia o dedo na nossa cara. E às vezes sabe o que a gente faz? Deixa ele sapatear. Porque não ouve a Deus. Na hora que ele se levanta, ele enfia o dedo na nossa cara. E aí a gente acha ainda quer culpar a Deus. E o erro está em nós. E a hora que a gente abre mão e o Senhor age, é tremendo. É tremendo em tudo. Por isso que a gente tem que valorizar o ministerial. Gente, projeto de vida... Tem pessoas que falam, não existe mais campanha, não precisa mais isso. Mas eu gosto tanto
Eu acho tão bom. Ali a gente escreve, a gente senta lá em casa, escreve as coisas, sabe? E olha, o que a gente quer e o que a gente valoriza é o ministerial. E as bênçãos materiais chegam. Olha, teve um ano que tudo que nós colocou, porque a gente colocou Deus em primeiro lugar. Né? A gente tem o costume de queimar, assim, mas a gente gosta de ver. Pegamos aquele projeto, ia virar o ano, e aí a gente pegou para comparar o que não tinha acontecido, tudo. A Mirella tinha pedido uma casinha de boneca para brincar. Aquele ano ela já tinha boneca. Jesus me deu! E ela aprendeu. Ela ganhou esses dias umas coisas, né? Ela colocou no projeto de vida dela. E ela falou, mãe, eu preciso testemunhar, mas só porque eu ganhei é coisa material. Ela fala, não, filha, mas Deus te deu. Né? E ela queria um camarim, né? Menina, né? E ela queria aquele camarim. E ela colocou no projeto de vida, ela recebeu, do ano passado, de 2000, no começo ela recebeu, no final do ano de 2021. Ela glorificava Deus. Glória a Deus. Ai, mãe, foi Deus. Olha, eu recebi. Sabe? Foi o pai dela que deu? Foi. Mas só quando Deus proveu a situação. Né? Eu ensino muito a Mirella, porque é a única filha, mãe velha, de primeira viagem, eu ensino muito a ela. Ai, eu quero um todinho. Ai, eu quero isso, eu quero essa caneca. Não, a gente não tem. A minha vontade é dar tudo isso e mais um pouco. Eu falo, não, hoje você vai levar só essa gominha. É muito duro. Para que ela possa entender e buscar, porque as coisas não são fáceis. A gente não é eterno. Não sei. Eu quero que ela não fique fútil. Sabe? Eu, como mãe, me preocupo muito isso. Ai, eu quero. Eu não quero que ela queira ter e ser, eu quero que ela seja, né? Então que ela aprenda de Deus. O primeiro momento, eu quero. A primeira boneca dela, Reborn, que ela tem 3, gente, é um absurdo. Mas ela... Dá pra vender e comprar um carro. É quase, né? Não porque não são dessas caríssimas, né? Mas ela levou 2 anos para ter a primeira Reborn dela. Ela começou a ganhar dinheiro e falou, você vai guardando. Aí ela levou 2 anos, porque eu queria que ela entendesse que não é eu quero, porque Deus não é Papai Noel. Estrala o dedo, não é fada madrinha que gira a varinha de condão e te põe linda, plena, como os contos de fada. Né? Há uma construção para ser feita, né? E eu quero que ela entenda isso. Né? A dependência, né? De Deus. Uma coisa que eu queria... Só, meu Deus do céu. Só pra gente, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse sobre... Tem 2 pontos. Tem o ponto da pessoa que se acha que não é digna de ir lá nos pés de Jesus, e tem a pessoa que acha que não precisa ir nos pés de Jesus. Sabe? E são 2 coisas que eu vejo que atrapalham muito as pessoas em si, de a primeira olhar para eles e falar, eu achei que chegou um momento, não precisa orar mais, tá? Então, eu queria que você desse um conselho, só pra gente encerrar, um conselho pra pessoa que olha e fala assim, eu não sou digna, não é possível que Jesus vai, porque você tem autoridade para falar sobre isso, e a outra pegar e falar assim, Jesus já me aceitou, então eu não preciso mais quebrar o meu vaso diante dele. É aquela que quebra o vaso aos pés do Senhor, que não se acha digna, ela tem que buscar a Deus, porque quando ela se derramar, é Deus que vai agir, né? É Deus que vai fazer. Ele faz nova todas as coisas. E às vezes a gente se sentir desprezada, humilhada, e de muitas formas. E quando a gente vai, mesmo sem reputação aos pés do Senhor, que você chega ali sem reputação, fala, eu faço assim, eu faço assado. É Ele que trabalha e tira. Não é a sua vontade, é do Senhor. A obra é dele, né? E aquele que fala, eu não vou gastar dinheiro com tudo isso,
eu não preciso disso, o orgulho precede a ruína. Não é verdade? O orgulho atrapalha aqueles que se acham autossuficientes, a soberba, né? Então, que a pessoa pense e reflita que não é vergonhoso estar com Deus. É isso que atrapalha. A pessoa que fala que não quer é porque ela se sente orgulhosa demais e acha que é. Então, se abra e se deixe experimentar. Não é verdade? Tem que experimentar, não é mesmo? Né? Eu assim, olha, eu gostei de estar aqui, foi muito bom. Né? É dura as câmeras, eu acho. A gente já acostumou, já. Né? Nem liga para elas. E que vocês possam ser usados a cada dia, ouvindo, testemunhando, e fora das câmeras, que eu, você, a igreja, a noiva, aqueles que buscam o noivo, aqueles que nós estamos esperando, esses últimos dias nossos, que a gente possa, aonde ninguém nos vê, a gente possa honrar o Senhor. Amém. Né? Porque em cima do altar, no palco, é muito fácil. Adorar a Deus aqui na igreja é muito gostoso. Mas longe daqui, na hora que você está no estreito, na hora que você está com o dedo de Satanás nas suas mãos, é hora de você glorificar a Deus. Mostrar, nossa, esse é de Deus, essa é de Deus. Não é fácil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Ele não tinha nos ensinado. Né? Glória a Deus. Provai e vede, o Senhor é bom. É isso mesmo. Deixa as suas considerações finais e já pode falar também dos dias de culto da igreja para convidar as pessoas. Isso, olha. Vai pra câmera, né? Agora você pode olhar. Tem que olhar para a câmera. Nós estamos com a porta da igreja aberta para qualquer pessoa. Você que está triste, você que não tem mais motivo de viver, e você que está muito feliz e ainda não aprendeu a agradecer a Deus, você que não sabe para onde ir, o que fazer, nós estamos com a porta da nossa igreja aberta para você. Né? Ou se você não conhece a gente, conhece uma igreja perto da sua casa, vá até ela. Né? Nós estamos lá na rua Curitiba 171, lá no Jardim Planalto. Se você mora perto dali, não perca a oportunidade de ouvir uma palavra. Nós não estamos preocupados com o que você é, mas o que Deus pode fazer com você. Ele pode fazer maravilhas. A palavra de Deus fala que Ele pode fazer maravilhas no nosso meio. E eu creio nisso. Nossos cultos de oração é um culto maravilhoso. Segunda-feira, 7h30. Quinta-feira é um culto de campanha. Nós estamos orando, pedindo a direção para esse culto. O pastor ainda não tem a direção. Mas começa às 7h30 e domingo é o culto da família, que começa às 7h30. Então, 7h30 da noite, se você não tiver nada para fazer, nós esperamos vocês. Jesus espera você. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado por você ter aceitado vir aqui. Foi uma bênção. E é isso aí, né? Sim, tem que contar pro Kiko agora. É. Pra ver a visão, mano. É um contraponto. Verdade. Falar também, gente, pra vocês aí que nós temos aqui os nossos cultos. Fala aí o dia dos nossos cultos. Segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Segunda, 8h, culto de oração. Quarta-feira o quê? Das portas, né? Tá com a campanha das portas abertas. Então você que precisa de uma porta de emprego, cura, né? Só vir quarta-feira às 7h30. Sexta-feira às 7h30 também é o culto de cura e libertação. Sábado, 8h, nos três. Só o primeiro sábado. Os outros 3 tem o culto de jovem, o drive, às 8h da noite. Domingo, 9h, EBD, Escola Bíblica Dominical. E domingo, 7h30, o culto da família com o nosso pastor Estevão Jabur. Estevão. Tá certo. Gente, ó, só pra lembrar, você que assistiu o vídeo até aqui, curte aí o vídeo aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um clique aí no sininho lá para que os vídeos possam
chegar em você, depois quando a gente soltar vai ser mandado para você. Você também pode seguir a gente no _PDC no Instagram e também a gente está no TikTok, a Glória Podcast. Então abençoa a vida da gente, ajuda a gente aí. E você que quer ser nosso patrocinador também, você pode conversar com a gente e vai ser bênção. É isso, né? Fala sua frase. Não, calma lá. O quê? Lembra que eu faço no final do vídeo aqui, pra ver quem tá até o final? Ah, é verdade. O que eu não faço isso aí? Eu não sei. Se você tá até aqui, escreve aí, tesouro, meu tesouro. Meu tesouro. Você entendeu, né? Deixa aí, meu tesouro, acho que eu sabia que entendeu. Porque vai comentar meu tesouro, mas o que tem a ver? Só quem chegou até aqui. E não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe. Falou, gente.